É a BP Investimentos, que é maior representante para o Nordeste todo da XP. Por isso eu vou conversar com André Luzbel, grande figura, filho de um queridíssimo amigo, neto de outro queridíssimo amigo. Então, André, muito bom dia. Tudo bem com você, André? Bom dia, Mário. Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Metrópole. Bom dia, Aragão. Na Bolsa de Xangai você estaria muito bem, Mário. Já na brasileira, com certas dificuldades. E para participar da nossa entrevista aqui, meu filho, por adoção, meu enteado, o engenheiro civil Ricardo Peleteiro, que é muito interessante. Primeiro, ele é muito canguinha, desde muito jovenzinho, morou comigo muitos anos. Canguinha, canguinha. O negócio dele não abre a mão nem para nada. E só investindo, investindo, investindo. E ele aqui quer participar com a gente, perguntar algumas coisas aí, saber algumas coisas. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Bom dia, tio. Bom dia, André. Tudo bem com vocês? Bom dia, Ricardo. Certinho. Pois é, André. Agora eu queria que você falasse aí para a gente, André, nesse momento aqui que o Brasil está vendo, eu sinto que há um aumento do número de investidores na Bolsa, pessoas que estão pegando suas poupanças e querendo investir. Fale um pouquinho aí como é que andam essas coisas. Exatamente isso, Mário. Assim, eu acho que da última vez que nós nos falamos, né, foi ali... ainda a pandemia não acabou, mas talvez tenha sido ali nos piores momentos do mercado financeiro, e se tratando de bolsa de valores, né, a bolsa sofreu bastante, principalmente ali em março e abril de 2020. E aí, de lá para cá, o que a gente notou foi justamente isso. Diversas pessoas físicas, né, diversos investidores que estavam acostumados a investir na renda fixa, mais precisamente aí na poupança ou no título público, né, que é o título do governo federal, com taxas de juros altíssimas, essas pessoas acabaram, como a gente brinca aqui, né, ficando órfãos daquele rendimento, entre aspas, fácil, de 0,50, de 1% ao mês, e acabaram enxergando na Bolsa de Valores, através das ações, uma oportunidade de rentabilizar melhor os seus investimentos. O que nos surpreendeu, Mário e Ricardo, eu acho que Ricardo deve ter visto isso de perto, já que ele é um investidor já há muito tempo. O que acabou nos surpreendendo foi que as pessoas resolveram investir no momento em que as ações estavam em forte baixa. Isso é muito contraditório, porque até então a gente via um fluxo migratório das aplicações mais conservadoras para a Bolsa, sempre que a Bolsa tinha uma performance excepcional. Então, sempre que a Bolsa batia recordes de pontuação, ou sempre que a Vale do Rio Doce atingia uma máxima histórica, a Petrobras atingia uma máxima histórica, a gente percebia que as pessoas vinham para as ações sempre olhando para trás, né? Pô, rendeu 50%, então provavelmente vai continuar rendendo isso nos próximos meses ou anos. E o que nós vimos foi justamente o contrário, as pessoas aproveitaram a queda das ações, as fortes quedas das ações, para começar a investir na renda variável. Não sei se por sorte, não sei se por preparação, né? A gente viu nos últimos anos aí um trabalho intensivo, principalmente dos influenciadores, né, digitais, sempre preparando as pessoas para que o melhor momento de investir em ações seria no momento de queda. Então, provavelmente, né, boa parte desses investidores estavam ali com o dinheiro guardado, esperando o melhor momento para poder comprar participação em empresas, né, em grandes e pequenas empresas negociadas aí na Bolsa de Valores. André, muita gente fica com medo das variações, não sabe como acompanhar, nem todo mundo tem essa pachorra assim, de ficar ali no seu smartphone ou no computador, acompanhando, subiu, desceu, e fica assim, com medo de investir. Por exemplo, quando teve essa intervenção do presidente aí na Petrobras, substituindo o presidente, as ações foram lá no chão, o dólar subiu,
o que é que um investidor que não é uma pessoa que queira ou que possa ficar acompanhando isso, como é que ele pode investir com segurança e tranquilidade? E isso até, assim, não chega a ser engraçado, mas isso faz parte do nosso mercado de ações, né? Você é um empresário, você sabe que nem sempre os nossos negócios eles estão andando de vento e popa. A diferença para o mercado financeiro, né, para as ações que a gente consegue acompanhar ali no nosso dia a dia, é que vez ou outra, ou quase todo dia, o nosso presidente, né, ou a nossa política acaba interferindo no preço das nossas ações, né? Basicamente, eles acabam interferindo e como o país é visto, não só pelos investidores nacionais como internacionais. Dito isso, é preciso entender também que investimento em ações são prioritariamente investimentos de longo prazo. E por que isso é importante? O que isso quer dizer? A gente recebe aqui no escritório algumas pessoas com a ideia de fazer um aporte único, né? Então, imagine, recebi uma herança, vendi um terreno, vendi alguma coisa, hoje não tenho um recurso, eu quero fazer um aporte em ações e nunca mais olhar. Ou eu quero que esse meu investimento daqui para frente, ele só ande para frente. E o que a gente percebe é que essa fórmula é uma fórmula errada. A fórmula correta de se investir em ações é uma fórmula onde você aporta com certa frequência, então não só um aporte único, com uma visão de longo prazo, então essas flutuações do dia a dia, elas irão acontecer, e isso não pode interferir no seu psicológico. Um outro ponto importante é que se eu pudesse definir ali o que é teoria, o que é o estudo, o que é o conhecimento e o que é psicológico, né, nos seus investimentos em ações, especificamente falando, eu diria que 90% do seu sucesso como investidor vai se tratar em relação ao seu psicológico. Então, de fato, essas oscilações do dia a dia acabam afetando muito, principalmente o nosso estômago, né? Algumas pessoas não conseguem dormir quando acontece uma queda, como teve a da Petrobras, que caiu 30% em um dia. Então, imagine que você dormiu com R$10 mil na sexta-feira e acordou com R$7 mil na segunda-feira. É um baque relevante. Quanto mais dinheiro você tiver em ações, maior vai ser esse baque. E aí, voltando à sua pergunta, Mário, eu acho que o importante é saber que isso irá acontecer várias vezes, tá? Historicamente, na Bolsa, 2 a 3 vezes ao ano, a Bolsa ela cai 30% do ponto máximo. Então, isso se chama correções. Então, todo ano nós teremos fortes correções. Uma vez a cada 10 anos, nós temos o que aconteceu no ano passado, né, devido à pandemia, que é uma queda de 50% ou mais das ações. Então, você teve, por exemplo, a própria Petrobras, ela estava ali no patamar de R$32, e durante a pandemia ela chegou ao preço de R$10, R$12. Voltou para os 32, o presidente falou besteira, as ações caíram dos 30 para os 20. Perceba, o investidor que faz aportes recorrentes, ele consegue, de certa maneira, aliviar um pouco essa pressão das quedas acentuadas. E no longo prazo, ele vai ser um investidor de muito sucesso. Me alongando um pouquinho na resposta, eu gosto muito da prática, né? E aí algumas pessoas falam, mas a Petrobras nunca voltou para os R$40, R$50, que era na época do Lula, né? Que foi o auge da nossa bolsa, foi no governo Lula. E aí, quem comprou de fato naquele preço de R$50 e nunca mais fez um aporte, concordo, esse cara está perdendo dinheiro, esse investidor está perdendo dinheiro. Agora, quem fez aportes a cada 6 meses, por exemplo, ou a cada ano, ele comprou Petrobras a 50, comprou a 30, a 20, a 10 e a R$4, que foi o preço mínimo que atingiu ali no governo Dilma, né? Então, perceba que ao longo do tempo, o poupador ele acaba se tornando muito vitorioso no mercado de ações. Ricardo, diga André, aí. tem uma coisa que já vi acontecer demais. Normalmente você começa a investir, o banco te chama para você investir lá, aí fala, não, você precisa ter pelo menos tanto, 100 mil, 70 mil, e na verdade a falta de conhecimento sobre finanças, educação financeira, é que atrapalha muita gente. Porque você chega na Bolsa de Valores, aí você procura a melhor corretora possível para aquele tipo de coisa, porque você não precisa ter apenas uma corretora. Um exemplo, a XP tem taxa para você comprar ação,
mas não tem taxa para você comprar fundo imobiliário, como não tem taxa para você comprar CDB, títulos. Aí você pega outra corretora que não te cobra taxas e vai fazendo aportes de cada uma em uma coisa. Então, você compra ações baratas sem pagar taxas em uma corretora, que não cobra taxa, mas continua na XP comprando ações que você gosta. E não precisa de muito dinheiro, né? Porque eu mesmo comecei estagiando, ganhava meu auxílio estágio, que era pouco, uns R$600, e conseguia já iniciar meus investimentos por esse período. Então, assim, não há necessidade de um aporte grande, você ter muito dinheiro, como mitifica muito isso. Você Perfeito. Pode começar aos pouquinhos e constante, porque é a constância que ajuda a gente. Excelente. E o que você falou, Ricardo, assim, é o melhor exemplo na prática de alguém que começou pequeno e, invariavelmente, assim, eu não tenho dúvidas, e a história mostra isso, né? Eu sou um pouco mais novo, mas a gente tem sócios aqui mais sêniores que estão há 30, 40 anos no mercado de ações. A história mostra isso, que todo mundo começa pequeno mesmo. Então, é o efeito bola de neve que o Warren Buffett, que é o grande ícone do mercado, fala. E hoje, Ricardo, provavelmente você começou numa época em que, para se comprar uma ação do Itaú, que custa 20 e poucos reais, você pagava R$15 de corretagem, de custo. Então, tornava o negócio inviável mesmo. Hoje, como você citou, existem corretoras como a Clear, como a Rico, em que você é taxa zero. Ou seja, eu posso começar investindo 20, 50 reais, e se eu fizer isso todo mês, são R$600 por ano, R$6.000 a cada 10 anos. Eu vou recebendo dividendos dessas empresas, né? Eu vou participando dos lucros. Essas ações, elas vão subindo. É o efeito bola de neve. Então, de fato, isso que você falou é importantíssimo. O custo, e isso é importante, tá? O custo no mercado financeiro, ele tende a zero, tá? Então, naturalmente, o mercado brasileiro, ele vai convergir para o que é o mercado americano, em que as pessoas praticamente não pagam quase nada, né? É como outros tipos de mercado em que o custo caiu absurdamente, né? Era muito mais caro a gente viajar, era muito mais caro, enfim, comprar outros tipos de produtos, e hoje está se tornando cada vez mais barato. E no mercado financeiro, o seu custo está tendendo a zero, facilitando o seu acesso. E, de novo, começar aos poucos e se conhecendo, para que você não fique sem dormir, como algumas pessoas ficaram, né? Ao longo dos últimos anos. Ô, André, tem um ouvinte aqui que diz: Bico, esse papo aí é para MK para cima, quem tem dinheiro. Engraçado, eu nunca investi um centavo na minha vida toda, estou com 77 em ações e mercado de capital. Mas eu sei que essa coisa é uma falácia, não é verdade, só é para quem tem dinheiro, é para quem pode e quer fazer uma poupança, não é não, André? Perfeito. 2 pontos importantes. Na verdade, você nunca investiu em ações negociadas na Bolsa, mas você é acionista da Metrópole. Eu já falei isso. Sim. Se a Metrópole fosse capital aberto, com certeza nós teríamos aí um pequeno pedacinho dessas ações, né? Todo mundo conhece a Metrópole, faz parte do nosso dia a dia. Então, todo empresário, Mário, isso é importante, todo empresário, ele é um investidor de ações, só que de uma empresa que não é negociada na Bolsa, né? Nos Estados Unidos, isso é mais comum. Eu gosto de citar o mercado americano, porque ele é o mercado talvez mais maduro do mundo. Então, lá nos Estados Unidos, uma pequena empresa que fatura $100.000 ou R$100.000, né? Não convertendo, mas imaginando que nossa moeda fosse 1 para 1. Então, um empresário que fatura 100 mil por mês, 50 mil por mês aqui no Brasil, ele teria a possibilidade de emitir ações para captar recurso barato, atraindo novos acionistas, né? E eu, como poupador, o Birubiru, eu acho que é o nome do ouvinte, o Birubiru, ele poderia investir nas empresas que fazem parte do dia a dia dele, né? Com valores menores. Na nossa bolsa, nós podemos sim investir valores pequenos, como eu citei agora há pouco, né? Itaú, Bradesco. Interessante, eu sou correntista do Banco do Brasil. O Banco do Brasil me cobra uma mensalidade ridícula. Assim, eu ainda não estou 100% na XP, porque eu não consigo fazer transferência para terceiros. Mas o Banco do Brasil me cobra uma tarifa todo mês. Essa tarifa vira receita, que vira lucro, que vira dividendos para o acionista. Então, eu posso não gostar, como cliente, de pagar tarifa para o Banco do Brasil, mas eu, como acionista, recebo uma pequena parcela do lucro. Então, eu estou satisfeito no banco como investidor. Esse é um ponto. Então, começar
no mercado de ações, qualquer um pode fazer. Agora, o difícil, né, é poupar. É você ver que você coloca R$100 todo mês, R$50 todo mês, para daqui a 20, 30 anos, 40 anos, você ter ali um recurso que pode durar por gerações, né? As grandes fortunas, isso é importante, as grandes fortunas do mundo foram feitas no mercado de ações. É só pegar a lista das pessoas mais ricas do mundo e do Brasil. Temos exemplos aqui na Bahia, né? A família Odebrecht, através da Braskem, né? A Braskem vale bilhões de reais. A Ferbasa, que tem uma fundação que tem um trabalho incrível aqui na Bahia. A riqueza da Fundação Ferbasa, que sustenta toda uma instituição filantrópica, vem do mercado de ações, né? As ações da Ferbasa não param de subir na Bolsa de Valores. Então, não precisa ir muito longe, eu não preciso olhar a Nike, eu posso olhar empresas brasileiras. Claro que no Brasil tudo é com muito mais emoção, mas o acesso é para todos. Agora, de novo, demora, não é rápido. As pessoas querem ficar ricas da Bolsa da noite para o dia e não é bem assim que funciona. Assim como uma empresa, ela não nasce grande, né? Ela começa pequenininha e com o passar do tempo ela gera grande riqueza para os seus sócios. Ô, Ricardo, você que vem investindo há muito tempo, já está rico? Não, ainda não. Mas, assim, o problema também, André, que eu vejo muito, é que as pessoas pensam em investimento apenas como ações. Eu tenho que investir, tenho que comprar ação de uma empresa. E não é bem assim. Você tem um leque de variedade absurdo. Assim, você pode emprestar dinheiro para o governo. Você pode emprestar dinheiro para banco. Você pode emprestar dinheiro para empresas privadas. E, pelo que eu vi, está maravilhoso, mas só que você não pode tirar antes. Então, assim, qual é o bom desses fatores? A segurança, porque ele é protegido pelo FGC, então o fundo de garantia protege seu dinheiro. Aí você vê juros compostos, que é a melhor coisa que existe, que as pessoas não têm muito conhecimento, sem entender o que acontece. Seu dinheiro está rendendo todo dia ali, pouco. No entanto, depois de anos, 2, 3 anos, esse pouco já se transformou grande porque ele está rendendo todo dia. E aí os juros vai sobre a parte grande, não pelo aporte inicial. Eu já vi muita gente tirando dúvida comigo, amigo meu, falando assim, mas eu só tenho R$1.000, vou investir, vou ganhar depois de 7 anos 10% de R$1.000. Eu falei, não, você vai ganhar uma bolada, pô, não vai ganhar um absurdo. Mas assim, o CDB não tem mais taxas boas, mas aí você chega às 10 horas da manhã e começa só atualizando a tela. Daqui a pouco aparece CDB de 15% ao ano. Aí você tenta comprar, quem disse? Acabou. Então, assim, como é que o mercado de CDB, renda fixa, está ruim, com as taxas baixas? No entanto, a procura está absurda, porque você não consegue comprar. É uma disputa absurda de mercado. E Perfeito. É um rendimento garantido. E interessante, Ricardo, você falar isso, porque é o seguinte, eu estou com a tela aqui do Tesouro Direto, que é a dívida do governo, né? Todo isso. Mundo, assim, a gente ouve muito, né, principalmente em época de eleição, alguns candidatos falando, o Brasil, ele paga um absurdo para os investidores da dívida pública. Eu posso ser investidor da dívida pública, né? E hoje o governo, ele me remunera para 3 anos, 8,21. Isso quer dizer o quê? Eu vou colocar R$100 hoje, daqui a 3 anos eu vou ter aproximadamente R$125. Eu vou colocar R$1.000 hoje, eu vou ter R$1.250. Então, se eu for fazendo aportes recorrentes a 8% ao ano, a gente está falando que você vai dobrar o seu recurso, né, a cada, mais ou menos, aí 8, 9 anos. Então, assim, a beleza dos juros compostos, né, ela chega a ser, assim, trituradora, tanto para o bem quanto para o mal. Isso é importante. Se você for tomar uma dívida hoje para comprar uma casa, para colocar no seu negócio, se essa dívida te custar 10% ao ano, 8% ao ano, isso vai vir contra você a ponto de poder te quebrar, né, se não for uma dívida controlada.
Então, eu sei que a realidade da maior parte dos brasileiros não é de poupar, né? O Brasil é um país que tem poucos poupadores, a gente consegue poupar aí algo em torno de 20%, 15% aí do recurso, né? Na média, tem gente que não economiza nada, tem gente que poupa um pouco mais, mas, assim, o primeiro passo para quem tem algum recurso guardado é, de fato, olhar a renda fixa, né? Que é o que você citou. Então, você pode emprestar para o governo e receber 8% ao ano pelos próximos André, 3, 5 anos. André, eu queria ver o seguinte: tem muita gente que fica ouvindo a gente conversando agora mesmo. Diz assim, não, isso tudo aí é para quem tem dinheiro, não, isso aí tudo é uma forma de ganhar dinheiro sem trabalhar, né? São rentistas, querem viver disso. Mas as pessoas se esquecem a importância fundamental num país que tem a capacidade de poupança, aí olhar do ponto de vista da macroeconomia, não é da microeconomia, da macroeconomia. A poupança de um país é que gera os fundos necessários para investimentos de governo, para investimento de indústrias, para investimento do crescimento. Então, é essa coisa que a gente tem que desmistificar um pouco, porque a pessoa fala, não, isso é coisa para milionário, isso é coisa para agiota. Agiota quer ganhar dinheiro sem fazer nada. Não se trata disso. Os grandes países que se desenvolveram, tiveram uma taxa de poupança interna enorme. Perfeito. Então, essa educação financeira, esse estímulo para as pessoas investirem, é muito mais do que a gente está simplesmente dizendo, vem cá ganhar dinheiro sem precisar sair da cama. Não é nada disso. Perfeito. Não é, André? Até porque, só para botar um adendo aí, hoje a poupança, se você deixa seu dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro para a inflação. Perfeito. Então, na verdade, seu dinheiro na poupança que você está guardando, ao longo do tempo, ele está perdendo dinheiro de mercado. Perfeito. Então, na verdade, você não tem aquele dinheiro, você tem menos do que tem ali, porque seu poder de compra está diminuindo. Então, assim, perfeito, com os juros altos, ótimo, poupança maravilhoso. Mas com a queda da taxa Selic, como despencou aí, aumentou de novo. Mas mesmo assim, a poupança ainda está abaixo. O IPCA daqui a pouco chega no teto. O que é IPCA? É índice de inflação. Então, perfeito, você está perdendo o dinheiro parado lá. Então, você perfeito, pode ganhar de outras maneiras, com a valorização da ação, pagamento de dividendos. Tem várias outras coisas que acontecem com a ação que a gente nem sabe split, que é a divisão da ação, você dobra seu patrimônio. E por aí vai. Explica aí, André, só para o pessoal entender. Aí são dois pontos importantíssimos, né? Como o Mário falou, a questão da taxa de poupança, ela talvez seja o ponto vital do investidor, né? Você está abrindo mão de consumir alguma coisa hoje para você ter um patrimônio muito maior na frente ou uma renda, né? E, dito isso, o que é importante a gente analisar? Que R$1.000 hoje valem muito menos do que R$1.000 há 5, 6 anos atrás, né? Então, perceba que o preço dos produtos, eles são corrigidos anualmente. A gente está vendo agora aí na prática, na pele, o preço dos carros subiram, o preço dos produtos do nosso dia a dia não param de subir. Então, se eu não economizo e invisto em aplicações que corrijam pelo menos pela inflação, eu vou ter a perda do poder de compra. A gente sempre fala a analogia do dólar, né? Então, vale lembrar que no início do Plano Real era 1 para 1, né? Então, para cada $1 tinha R$1. Hoje a gente está numa proporção de 1 para 6. O que é que isso quer dizer? Ficamos muito mais pobre, 6 vezes mais pobre, em relação os americanos, os Estados Unidos ou ao mundo, né? A mesma coisa é a inflação. Então, a inflação dos últimos 10 anos foi foi quase 70%, 80%. Então, nós ficamos 80% mais pobres. Se eu não invisto, se eu não poupo, se eu não economizo, o meu salário fica estável, eu compro cada vez menos coisas e a inflação acaba aí corroendo o meu poder de compra e o meu patrimônio, né? Então, eu vou nadar minha vida inteira e vou morrer na praia. André, nós vamos encerrar porque acabou o nosso tempo aqui. Obrigado, André Luzbel, da BP Investimentos, e obrigado a Ricardo Peleteiro. Bom dia para vocês.